Esse é o podcast Modernidades. Toda semana, uma conversa leve e realista sobre carreira e maternidade. Com Bia Schwartz, eu, Priscila Moura e uma ilustríssima convidada. Paula Correia. Paula é engenheira, pós-graduada em marketing e gestão. Trabalhou em grandes empresas capixabas até firmar seu ninho há 20 anos na Águia Branca. Profissional dedicada, mãe e filha amorosa, esposa incentivadora. Paula cuida de todos como cuida de sua família. Faz crochê nas horas vagas, vive em estado de alerta com as crises de epilepsia do seu filho mais velho e acabou de casar sua filha que vive nos Estados Unidos. Tem um perfil no Instagram chamado Desafios de Mulher e fala sobre dividir a vida entre família e trabalho. Bem-vinda, Paula Correia. Ó, tá vendo? Eu já fico emocionada na apresentação. Olha bem. Hoje vai ser um chororô. Nossa, vai ser. Bia, Priscila, assim, obrigada pela oportunidade, né? Que trabalho lindo. Desde que a Bia começou com a primeira episódio, me mandou mensagem, eu falei, claro, eu adoraria poder participar com vocês. Que bom. E poder contribuir, né? Eu acho que o grande desafio de dedicar um tempo, de se preparar para estar aqui com vocês, é de poder contribuir, encaixar em tudo que vocês têm feito no projeto, né? E poder falar com esse público que vocês estão chamando a atenção para tantas coisas, para encorajar, né? Para a gente poder agregar. É exatamente isso. A ideia é encorajar as mulheres. Mesmo nos momentos mais difíceis, que é quando você tem filho, que seu coração fica muito apertado, de deixar de você continuar e ter forças para continuar sua carreira, seu negócio. Né? Independência. A gente tem números, né, no Brasil que menos de 20% das mulheres são CEOs. E você é uma CEO de um segmento ainda mais masculino, que é o transporte rodoviário. Super masculino. Quais são os desafios de você como mulher nesse segmento? Nesse segmento, como estando CEO, eu acho que é manter minha essência. Assim, para que tudo que me fez, né, na minha trajetória, chegar aqui, estar com essa responsabilidade, que eu consiga fazer minha entrega por completo. Pode parecer, quando a gente fala assim, poxa, manter a essência, né? Pode parecer tão conceitual, mas não é. Eu vejo, sinto que quando a mulher vai subindo na carreira, em outras posições, ela tem uma tendência muito forte de se masculinizar. Uhum. Porque ela tem modelos que são masculinos. Perfeito. Então, ela tende a repetir esses modelos. Uma dureza. Um distanciamento. Uma imparcialidade. E aí, talvez, isso tenha sido o que mais tenha me chamado a atenção. Né? Assim, ter participado de um processo. Acho que toda a carreira, né? O Grupo Águia Branca é um lugar que eu me sinto muito feliz de poder trabalhar, especialmente porque o principal valor é o respeito. Então, isso, para mim, tem um valor enorme. A gente tem desafios, tem grandes momentos de superação, mas o respeito sempre paira e as coisas se resolvem, a gente sai mais forte e você tem espaço para trabalhar. Então, acho, Bia, que quando eu participei de um processo seletivo de 6 meses para a diretoria executiva, né, eu estava diretora comercial na Aviação Águia Branca há 9 anos. E, como o diretor-geral ia assumir a presidência do grupo, criou-se esse lugar da diretoria executiva e foi aberto um processo onde a gente participou durante 6 meses. A gente foi muito sabatinado, né? E, ao final, eles me chamaram que eu tinha sido a pessoa que eles tinham concluído que eu era a pessoa mais preparada para assumir a empresa. E foi super bacana, e eu me recordo que a consultora que conduziu todo o processo com o conselho, quando ela foi me dar o retorno, ela me disse assim, Paula, eu queria te dizer 2 coisas. Eu fiquei imaginando o que a Débora, né, eu adoro ela, a gente tem o que ela ia me falar em 2 coisas, né? Ela falou assim, primeiro, eu queria te falar da importância de você manter sua essência. E assim, aquilo na hora eu não estava entendendo bem tudo que ela estava falando. Ela falou, olha para si e veja tudo que foi força para você poder chegar até aqui. Assim, todas as características da sua gestão. Não caia no erro de repetir o modelo de quem foi seu líder, assim.
né? Ai, que legal. Se você repetir alguém, você sempre vai ser pior do que aquele alguém. Sim. Porque você vai tentar ser cópia daquele alguém. Uma versão. Uma versão. Então, use toda a sua força, né, para poder entregar esse resultado, porque foi isso que a gente está escolhendo. Foi isso que fez a diferença para você poder chegar até aqui. E o segundo ponto que eu achei curioso quando você fala de um segmento tão masculino, que ela falou, olha, aproveite as vantagens de ser mulher. E eu achei tão curioso aquilo, né? No mundo corporativo, vantagem. Aí eu falei assim, e quais são elas, né? Assim, para eu poder provocá-las, porque além eu me sinto muito colega de muitas pessoas trabalhando e cada um fazendo sua melhor entrega. Às vezes eu sinto um machismo meio sutil e tal. E a minha estratégia é fingir que não vê. Eu finjo que eu não vejo. Lá na frente a pessoa já tá... Às vezes até a pessoa me aborda dizendo, olha, Paula, caramba, eu achei que você não fosse forte e tal. Tudo bem. Mas assim, eu finjo que eu não vejo e vou pra frente. E ela falou da força de ser mulher numa posição, né? Estando na posição de CEO. E foi muito bacana, assim. Isso me marcou muito. Porque ela disse assim, você terá a possibilidade de, como mulher, dizer coisas muito duras, que se um homem dissesse, talvez o outro homem ia bater na mesa, ia armar um barraco. E receber. E o quanto que você pode trazer leveza para as agendas, para as reuniões, né? Então, assim, acho que isso me marcou, porque eu nunca tinha refletido sobre isso. E aí ela falou, anota, para você poder refletir sobre isso e para você poder usar mais isso. Então, Bia, eu acho que é isso, assim. Eu acho que eu tenho um compromisso comigo, sabe? De carregar e fazer minha melhor entrega e de estar inteira naquele compromisso lidando com os desafios. E você é uma gestora muito humana, né? Assim, você tem toda a delicadeza, a dedicação, mas tem toda a delicadeza do crochê. Você gosta das pessoas, você envolve, porque existem números até, né? De que as mulheres, quando elas são CEOs, elas têm um número maior de apoio relacionado à diversidade. Elas incluem mais mulheres nas equipes, entre outras, né? Entre outros perfis de pessoas, assim. Né? Tem mais empatia, mas tem muita mulher masculina também, né? Sim, sim. E que eu acho que talvez pode ser uma proteção, sabe? Sim. Acho que quando a mulher se masculiniza e fica de uma forma muito, muito dura, eu acho que talvez seja uma proteção dela nem saber lidar com isso, assim. Sim. Tem um lema que eu uso muito, né, assim, que é firme com propósito e suave com as pessoas. Então, se você perguntar às pessoas do meu time, eles vão falar, nossa, a Paula cobra muito. Nossa Senhora, quando a gente atinge a meta, ela acha que dá para dar 30% a mais e tal. Então, assim, eu sou muito firme, muito, né? Eu acho que a gente tem pautado uma gestão de altíssimo desempenho, sabe? Com um time que entrega, que tá ali inteiro, que se desafia, que senta em volta da mesa, que abre os A3, né? Para poder construir um cenário melhor. Eu falei, não, a gente pode entregar mais. Paula, eu falei, eu tô junto com vocês, mas vamos desenhar? Vamos lá, o que a gente tem? Então, assim, eu acho que eu sou muito, muito exigente, muito mesmo. Assim, de 0 a 10, 17, né? Mas eu acho que eu tenho todo o respeito, e isso é meu, assim, todo o respeito de envolver as pessoas, sabe? De perguntar pela família, de saber o nome dos filhos, de saber... Que são pessoas. Assim, porque não dá para não estar inteira no trabalho. Assim, antigamente, sabe, Priscila, quando eu estava lá atrás, ainda com os meus 30 anos, né? Eu falo que quantas coisas que eu gostaria que tivesse me dito com 30 anos. Talvez eu tivesse ficado menos angustiada com vários aspectos. Mas será que você acreditaria? Acho que sim, eu acho que sim. Mas eu acho que aquilo era uma coisa, assim, que não passava pela minha cabeça. Ninguém nunca... Por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa que quando eu tenho a oportunidade de estar com mulheres mais novas, eu faço muita questão de dizer, que não tente separar e achar que o pessoal separa do profissional. Esquece, isso não existe, assim. Então, você quando chega na empresa, você é inteira. Você pode até se dedicar àqueles temas e tudo, mas se você tem uma preocupação com seu filho, se o seu pai tá na UTI, né, você tá ali inteira com tudo aquilo passando pela cabeça. E antes eu me cobrava demais. Eu achava que aquilo não podia passar pela minha cabeça de 8 às 18. Mas já foi um lema, né? Não dá. Assim, eu acho que as pessoas
entregam nós como pessoas e profissionais, a gente é mais feliz, a gente é mais acolhido, né? Então, assim, quando eu estou com o meu time, eu sei que cada um tem uma história, sabe? Uma história hiper bacana, cada um com seus desafios, ninguém é melhor do que ninguém. Falo que nós somos, sabe, igualmente inteiros ali dentro da empresa para entregar os desafios, mas a gente tem desafios, cada um com seu crachá, né, com entregas extremamente importantes para serem feitas. Então, acho que essa gestão humanizada vem desse respeito às histórias, as pessoas estarem ali por inteiro. Como que você vai cobrar um alto desempenho sem conhecer o potencial daquele profissional? E como que você vai conhecer o potencial se você não conhece como pessoa, né? Sim. Você começa a saber... Gatilho é uma palavra meio estereotipada, mas você consegue... O que te move? Status, glamour, reconhecimento, grana, pá. E aí... Sim. E acho, Priscila, que se a gente não tinha pensado sobre isso antes, a pandemia veio com toda a força, assim. Porque a pandemia veio no meu 2º ano de diretoria executiva, né? Então, assim, acho que a pandemia foi uma super ensinamento, assim, um doutorado em pessoas, né? Porque a gente viveu na pandemia respeitando os limites, sabe? O pós-pandemia, com a saúde mental sendo tão importante para cada um. As pessoas voltaram diferentes também, né? Voltaram. E elas foram diferentes também, né? Eu me lembro muito na 2ª quinzena de março, né? A gente foi... o transporte coletivo sentiu muito nos primeiros dias da pandemia, né? Muita incerteza. Sim. Vai fechar o Rio de Janeiro, não vai fechar? Pode sair os ônibus da rodoviária, não podem sair. Então, assim, a gente chegou a parar a empresa toda, né? Por 10 dias, a gente operou nada. Eu não tinha onde guardar os ônibus. Né? 800 ônibus não foram feitos para ficar nas garagens. Não tinha lugar para eles nas garagens. A gente demitiu 1.000 pessoas. E foi o maior desafio de toda a minha vida, assim, não somente da carreira, mas da minha vida. E nesse momento, né, eu ouvi de um acionista e foi muito bacana, assim, eu fiquei muito emocionada na hora que ele falou assim, que sorte a nossa de poder encarar uma pandemia, né, com a experiência do Renan, que estava como meu presidente do Conselho da Passageiros, né? Então, o Renan sempre foi... Eu entrei no grupo trabalhando com o Renan. Com a experiência do Renan e com a humanidade da sua liderança. Ai, que bacana. Porque quem estava ali para implementar tudo à frente da empresa, né? Desligando a empresa da tomada, ligando os processos e tudo, era eu. Então, assim, foi um grande aprendizado. Assim, e foi um exercício absurdo de lidar com as pessoas, sabe? Das agendas que a gente fazia, né? Eu falo que quando o mundo parou, a gente acelerou. A gente nunca trabalhou tanto internamente para evoluir com a empresa quando a pandemia veio. E eram 2 situações de crise, né? A crise pessoal de cada um dos medos e a situação de crise da empresa, né? Sim, você com o filho fora do país. Sim. Nossa, nem dá pra Como é que tá aí? Como é que tá aqui? Recebe... Abrir uma notícia de lá, uma notícia daqui, uma notícia lá. Sim. E assim, eu acho que esse exercício, né? Acho que os 2 pontos que você colocou, assim. Receber os líderes na agenda para desafios muito importantes e respeitar a história que cada um estava vivendo. Então, era impossível começar uma agenda para a gente redesenhar uma área ou pensar numa região sem ouvir 5 minutos de como estava a família dele, sabe? Se ele estava precisando de alguma coisa. Então, assim, era impossível, né? Então, e aí depois a gente entrava nos assuntos e a gente buscava o melhor aí para desenhar tudo que a gente tinha para fazer. A gente teve que redesenhar a empresa toda, né? Porque a gente ficou com uma operação muito menor durante muito tempo. Então, a gente teve, de fato, que redesenhar. E o fato da Mariana ter estado longe, né? Os Estados Unidos fechou também. Então, ela não podia vir, né? A gente não podia ir. Ela se formou durante a pandemia. Durante a pandemia. Nossa, com a gente. Eu imagino. Você pensou, gente, quando eu vou poder ver minha filha de novo? Mas eu acredito em anjos. Assim, eu acho que eu tenho uma fé enorme, né, assim, e eu acredito em anjos. Eu acho que se a gente é do bem, sabe, se a gente trabalha muito, se a gente se dedica à família, se a gente tem valores fortes, os anjos aparecem e vai dar tudo certo. Assim, eu acredito. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Né? Eu acho. E aí, nessa história toda, né, foi muito
uma amiga da minha infância, né, que mora em Houston, que quando a Mariana estava indo, ela sentou para tomar um café com a gente, né? Elas também são 3 irmãs, a Andréia, e nós somos 3 irmãs, né? A gente estudou na escola na mesma época, a gente não era da mesma sala, mas a gente era da mesma época. Ela falou, Paulo, eu vou receber a sua filha na minha casa. Falei, como? E a Mariana morou 9 meses com ela. Foi assim. Ela tem 3 filhos. Foi a maior presente que eu falei que eu sou eternamente grata a ela. Não tem como não ser, Não né? tem, assim. Ela estava até no casamento da Mariana, né? Se emocionou. Eu falei, olha, você, sem dúvida, é a mãe internacional da Mariana, né? Ai. Porque no momento da pandemia, ela acolheu. Então, eu acho que tem muitos desafios com tudo. E a gente vai lidando e acreditando que as coisas vão se resolver, que a gente vai ter uma inspiração, que vai aparecer o jeito de resolver. Gente, eu tô tendo um problema sério aqui, porque separei um monte de perguntas inteligentes pra fazer pra Paula. Várias perguntas corporativas. A última era: quais sentimentos nobres surgem em uma grande executiva? Pra mim já tá respondido. Então eu vou fazer uma pergunta assim, bem clichê. Vai lá. O fato de você ser uma mulher muito bonita. O fato de você ser uma mulher bonita impactou como na sua carreira? Uma carreira tão corporativa, tão masculina? Porque às vezes ainda existe essa coisa de a mulher muito bonita, ela não é tão inteligente. E se ela for muito bonita e muito inteligente, ela teve algum empurrão, ela teve alguma sorte. Sempre vão questionar isso. Você teve alguma... Não, eu não tive, mas eu acho que tem um valor que eu acredito muito e que eu busco mentorar e trabalhar com várias mulheres que às vezes eu trabalho, assim. Eu acho que a mulher, no ambiente de trabalho, ela tem que ter muito cuidado para ela ser muito discreta. Então, assim, sabe? Tá bom, nós somos mulheres, a gente, né, busca ter a vaidade da gente poder ser agradável, da gente se ver bonita. Porque eu acho que a gente fica mais inteligente, né, quando a gente passa um batom, quando a gente... Mais confiante, mais segura. Então. Só que eu acho que você não pode chamar mais atenção do que o seu trabalho. Perfeito. Então, assim... nada de saia curta, nada de decote. Então, eu acho que esse respeito de não haver, eu acho que está muito ligado ao posicionamento que a gente tem, assim, de estar... Não é um pensamento machista, né? É isso que você falou. Você quer chamar atenção pelo quê? Pelo tamanho da sua saia ou pelo que você veio falar? Então, às vezes, eu vejo, hoje muito menos, mas às vezes eu vejo mulheres super competentes dentro do ambiente corporativo, e aí eu tô falando do meu time, eu me sinto responsável por cada uma das 2.100 pessoas. Me sinto. Né? Se a gente tá aí de Pernambuco a São Paulo, se a gente é um time, eu respondo por toda a operação da Aviação Águia Branca. Se tem alguém que tá com um comportamento que não é legal em Salvador e eu passei por ela, não, impossível, eu chamo para tomar um café. Eu chamo. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa tem uma história diferente. Sim. E ela não viu aquele significado malicioso que tá todo mundo vendo. E assim, poxa, não tem uma chance de trabalhar, eu não deixo de... Ela absorve da forma que ela quiser, mas você fez a sua parte. Mas eu fiz a minha parte. Então, eu gero uma reflexão. Eu falo que é uma reflexão, assim, sabe? Porque aí eu acho que é a hora que as pessoas confundem. Eu acho que elas confundem se você dá um espaço que é um espaço diferente. Você sabe, sei lá, de alguma forma, sem querer... Eu acredito sempre na boa intenção, né? A pessoa se insinua alguma coisa assim, então eu acho que esse é um cuidado importante, assim. Mas eu nunca senti nada, assim, na minha carreira, mas eu acho que embora eu seja uma pessoa que adora abraço, né? Eu gosto de abraço. Eu gosto de abraçar os motoristas. Eu falo para eles que eu gosto de estar com as pessoas, assim, de abraçar, de perguntar como tá a família dele, né, de me envolver, eu gosto. Mas eu acho que eu consigo fazer isso tudo mantendo o total respeito, assim. Eu nunca tive nenhuma situação que falasse, então você precisa apertar sua mão e tal. Eu acho que não seria eu, assim, na proximidade que a gente acredita. A sua essência. Paula, eu vejo você muito dedicada ao trabalho e sei que você é muito dedicada à família. E você falou, assim, quando eu tinha 30 anos, coisas que eu gostaria de saber. Como é que foi viver essa época que você estava? Porque eu sei que você sempre teve metas muito claras, muito organizada. Em relação à sua carreira, eu acho que você nunca pensou em abandonar, não sei.
Será que em algum momento você pensou? E os Façam filhos. suas apostas. E eu sei que, por exemplo, quando você descobriu que o João Paulo tinha algumas restrições, como é que foi essa história aí? Então, assim, eu falo que não existe nada mais importante do que a minha família. Nada, assim. E eu digo isso para todos os profissionais que às vezes acham que precisam passar por cima disso. Eu falo, não passe. Não passe. Não tem nada mais importante do que a sua família. Paulo, eu falei, Isso não significa dizer que você vai estar com eles o tempo todo, que você não vai ter momentos em que você vai ser convidado para uma viagem a trabalho, que você vai precisar se dedicar e que você vai estar longe, mas que tudo que você fizer é pela sua família. Assim, eu acredito muito nisso, Bia. E assim, eu me casei muito cedo, né? Eu tinha 21 anos. E eu tive o João Paulo com 23 e a Mariana com 25. E naquela ocasião, não porque eu tenha planejado assim, né? Eu era consultora, então eu não tinha carteira assinada. Então, tanto um quanto o outro, eu só tive 30 dias em que eu não trabalhei. Depois eu ia voltando, né? Voltando meio turno, contratando enfermeira, tirando leite de madrugada para poder deixar, para ficar aquela culpa de mãe, né? De ficar tantos meses só com leite. Então eu, né, consegui aí, especialmente no primeiro filho, e aí depois a Mariana tinha muitos elementos de estresse, então eu não tinha tanto leite quanto eu tinha com o João Paulo, mas eu conseguia amamentar a Mariana até 5 meses e meio, mais ou menos. O que eram elementos de estresse? Porque você tinha muitas atividades, assim. Então, por exemplo, Priscila, Pro João Paulo? Quando a Mariana nasceu, eu estava num momento importante da carreira em que eu decidi fazer uma pós-graduação. Então, era a primeira turma da SPM de marketing em Vitória. Eles fizeram, tanto que era uma turma super forte, assim. Uma turma de profissionais super maduros no mercado em que estava nessa turma. A gente teve uma grande oportunidade. E o meu marido foi fazer também. Então, nós dois fomos para pós-graduação. Eu grávida da Mariana de 8 meses e com o João Paulo com 2 anos. 2 anos e 5 meses. E foi um momento, assim, absurdo de superação. Porque o primeiro módulo eu fiz grávida, né? O segundo eu perdi, porque eu estava na maternidade. E aí, depois eu repus no final do curso. E a gente tinha aula de 15 em 15 dias, na sexta-noite e no sábado o dia todo. Então, eu tirava leite a semana toda para poder congelar, para poder dar à noite. Eu decidi, eu sou muito disciplinada, muito organizada, assim. Eu decidi que aquela pós-graduação ia fazer muita diferença na minha carreira. E eu lia todos os livros, assim. Paula, mas de 15 em 15 dias, cada matéria eram só 2 finais de semana. Então, o professor mandava um monte de livro e eu lia tudo, tudo. E eu me lembro, muitas vezes, eu amamentando de madrugada, porque a Mariana amamentava de madrugada, com o livro aberto no colo, assim, sabe? Então, amamentando e aproveitando, porque eu tinha tantas páginas para ler, eu trabalhava de dia. Então, assim, aí eu acho que esse fator de estresse, né, que acalmou um pouco o meu coração o dia que o pediatra me disse isso, ele falou, Paula, você não é uma máquina, assim. Então, para pensar tudo que vocês estão vivendo, né? O João Paulo pequeno, a Mariana pequena, você trabalhando meio turno, fazendo após no final de semana, que os meus sogros e os meus pais ajudavam. Então, dia de sábado, eles iam levar a Mariana para amamentar no meio da manhã de sábado. Eu almoçava na casa da minha sogra para poder amamentar na hora. E de tarde eles levavam outra vez. Então, a turma falava que a Mariana, antes de falar mamãe, ia falar marketing. Né? Que legal. Então, assim, eu acho que é um desafio, né, Bia? Assim, priorizar a família. Eu tinha certeza que naquele momento era muito importante para mim. Assim, a área comercial sempre me desafiou. Assim, eu tenho uma essência comercial, embora engenheira de computação. E que eu trabalhei muito implementando sistemas. Eu adorava também, porque eu adorava treinar os usuários. Assim, eu sou meio professoral, então eu gosto muito dessa interação. Mas naquela ocasião era um momento de transformação de carreira. Então eu falava, essa pós-graduação tem que virar uma chave, assim, sabe? Tem que me dar outras... Investimento para todo mundo. Abrir outras portas, Então, assim, eu levei isso muito a sério, né? Estudei muito para isso. Mas era a questão de não conseguir estar tão tranquila, assim, para acordar de madrugada e tirar leite a mais. Às vezes a Mariana mamava um peito, aí eu tirava o leite do outro para poder guardar. Então, assim, sabe, foi um momento bem, bem desafiador.
Mas quando eu vejo outras mulheres, né, que têm dúvida e tudo, eu falo, gente, é desafiador mesmo, assim. Sabe? Seja muito corajosa, vai passar. Porque... vai passar, pra mim, é um lema que ficou na minha cabeça. Vai passar, porque eles vão crescer e talvez a maior contribuição que você possa dar, sabe, é o exemplo de falar do trabalho de forma leve, porque isso eu sempre tive uma preocupação. Porque eu sempre trabalhei muito e eu tinha muita preocupação das histórias que eu ia contar para os meus filhos sobre o trabalho. Tinha muito... A forma que você ia passar essa... Porque senão, para não parecer que era um peso, sabe? Fardo, assim, né? Não. Todo dia minha mãe sai de casa e fala, vai ter que trabalhar. Então, eu adorava contar histórias, né? Eu me lembro quando os meus filhos eram menores e a gente, há muitos anos atrás, o Grupo Águia Branca começou com os conselhos de administração, né? Acho que isso já tem mais de 10 anos já. E aí, eu tinha as agendas de conselho. Essas agendas de conselho são momentos em que você vai, ainda como diretora comercial, você vai ser sabatinada, né, de todo o desempenho e tudo. E eu, poxa, me preparava, assim, absurdamente para ter tudo na cabeça, para poder falar. Né? Haja 3, né? Para poder falar. E os meus filhos me viam, né, me dedicando àquilo. Eu falava, mãe, o que é? Eu falei, gente, sabe o que é? É porque é igual o Enem de vocês. Eu me lembro falando do Enem, né? Porque eles estavam na época lá de se preparar para o Enem, antes e tudo. Eles falam, aí eu vi, às vezes, ele falando para outras pessoas, falar, minha mãe tem um Enem todo mês. Né? Então, assim, eu acho que é a forma de fazer alguma associação para dar significado aos filhos. Perfeito. Né? De, você vai para a escola, tem dever de casa. Então, às vezes, eu tenho um dever de casa também. Sim. Então, vamos fazer junto, né? Você faz o seu, eu faço o meu, que às vezes era uma leitura que você tinha que fazer para alguma agenda que você tinha que se preparar e tudo. Então, acho que, Bia, assim, sempre foi prioridade a família, Sim. né? Mas com emoção, assim, né? Com graxa. E quando, João Paulo, vocês descobriram as questões lá relacionadas a ele, balançou um pouquinho no tipo, vou parar para me dedicar? Não, acho que foram 2 momentos, assim. Quando, na alfabetização, ele não conseguiu se alfabetizar junto com a turma dele. Então, acho que esse foi um momento em que a gente sentia dificuldades, às vezes ele mais desejando mais estar separado da turma, às vezes se envolvendo menos com as atividades na escola. Então, isso a gente acompanhava muito de perto nas agendas, né? Nas reuniões quase mensais que acontecia com a coordenadora, com a professora, para dar feedback, para dizer como a gente poderia estimular em casa. Então, tinha todos esses pontos. Mas na época da alfabetização foi um marco, assim, porque ele não conseguiu e aí a gente começou a pesquisar, né? Pesquisar o que era e tudo. E a gente, naquela ocasião, a gente teve o diagnóstico da dislexia. E aí, a gente passou a ter um pool de profissionais para ajudá-lo a dar conta daquilo. Driblar. Então, era fonoaudiólogo, era a psicoterapeuta, eram vários profissionais. E para poder ensiná-lo de um jeito diferente, né? Que naquela ocasião, a dislexia era muito clara, assim, o cérebro dele funciona de um jeito diferente. Então, se você ensinar de um jeito diferente, ele tem condição de aprender de uma forma diferente. Então, foi um marco, tá? Com todo esse ponto. E o outro momento foi quando veio a epilepsia, que veio quando ele já tinha 19 anos. Então, foi a primeira convulsão dele, ele já estava na faculdade, né? Ele passou por todos os méritos próprios dele, porque ele até passou na faculdade no 2º ano, e a gente desejou muito, vamos aproveitar, vamos... Ele falava assim, mãe, você já reparou que tudo na minha vida tem meu tempo? Eu não quero entrar antes. Legal ele elaborar isso, não se preocupa, né? Assim, eu vou entrar. E de fato, assim, sabe, ele entrou novamente, estava na faculdade, e a primeira convulsão veio no 2º semestre do ano que ele entrou na faculdade. Aí, essa hora, eu perdi o chão. Tava com vocês? Ele estava em casa com o Gustavo e a Mariana, e eu estava trabalhando em Salvador. Né? Na época, eu estava diretora comercial, e o Gustavo me ligou. Eu sempre gostava de ligar de manhã para saber, antes de ir para a empresa. Aí, eu liguei e tal. E ele estava no hospital, e eu nem sabia, né? Eles tinham ido de ambulância de madrugada para e tal. E aí, de fato, assim, lidar com a epilepsia Cara, assim, foi muito pesado. Como que você se sentiu por estar lá na Bahia? Nossa! Eu queria estar aí, tô aqui, mas... Não, assim, eu acho que teve momentos diferentes, Priscila. Porque, assim, primeiro,
A gente tem uma situação de epilepsia na família, então eu sabia de toda a luta de um primo meu, que a mãe se dedicava e que tinha uma gravidade maior, comprometeu mais as atividades dele e tudo. Então, eu acho que eu, na hora que veio essa epilepsia, veio toda essa história, sabe? Eu falei, caramba, como que eu vou dar conta disso? E aí, nesse dia, né, quando o Gustavo me ligou, eu tava em pé, eu nunca vou esquecer essa cena, assim, eu tava em pé na bancada do hotel, assim, a mala tava pronta, eu tava saindo do quarto, liguei pra dar um beijo e tal. E aí, eu me lembro, assim, sabe, como se fosse hoje, ele falando assim, Paula, senta. Ele nunca pediu pra eu sentar. Aí eu sentei, sem pensar, assim, né? E ele falou assim, olha, o João Paulo passou mal ontem, ele teve uma convulsão, a gente teve... Não, assim, eu achei que o mundo fosse acabar, assim. Fiz assim, ó... Sabe quando você... Aquilo, assim, eu não conseguia me caber, assim. Eu não conseguia dar conta daquilo, assim. Aí, mas ele falou, não, tá tudo bem, a gente tá aqui no hospital e tal. E eu queria ver meu filho, sabe? Eu queria ver como ele tava, eu queria saber como tava fazer a sua isso, leitura de filho ali, né? Sabe? E aí, Salvador pra Vitória, super desafiador, voo, né? Muito. Então, passei quase um dia inteiro pra poder conseguir chegar em Vitória. Você veio embora no mesmo dia? Na mesma hora. Aquilo ali, assim, eu não conseguia. Porque era muito novo, sabe? Era muito novo. Depois, a gente viveu com isso 6 anos. Né? Então, assim, o João Paulo hoje já tem 3 anos que ele controlou as convulsões com uma alimentação, né? O Gustavo, meu marido, se reinventou, foi para a faculdade para fazer nutrição. Hoje ele tem toda uma especialização em neuronutrição, tá indo para o Einstein agora fazer uma especialização. A nossa vida se transformou, né? E assim, agora tem 3 anos que a convulsão tá... vamos dizer assim, controlada. Se ele não esquecer de tomar o remédio, né? não tem convulsão. Mas assim, foi... E aí, depois disso, foram muitas situações. E aí, eu acho que foi, de fato, um grande desafio lidar com essa incerteza. Assim, eu nunca tive tanta certeza de que você não tem certeza de nada. Assim, porque... Nem controle, né? Porque a gente, nada. tem cargos tão, enfim, importantes, a gente vai... O nosso papel é controlar, né? E aí chega uma hora dessa que você... Nenhuma. Tem controle, E eu, às vezes, eu falava, né, assim... Eu falava, estou indo para casa agora, depois do dia de trabalho, mas eu não sei o que vai acontecer essa noite, né? Não sei se eu vou acordar no pronto-socorro, se eu vou chamar a ambulância, assim. Quantas vezes eu dirigi atrás da ambulância de madrugada? Inúmeras vezes. Mais de 10. E não tem, assim, até vocês descobrirem o remédio, como é que é isso? Assim, como é que... Não é. A cada um, é cada família, sabe? Cada caso. Então, você tinha inúmeras testes de medicamentos junto com a alimentação, né? E nós passamos por inúmeros Você tem que ir médicos, descobrindo, não é uma coisa que tem tentativa e erro, né? Não tem. E aí eu chamaria a atenção de 2 coisas, assim, né? Uma, quando o médico que a gente já tinha ido para o Einstein, já tinha ido para o Sírio, e a gente estava com o 3º ou 4º médico, né? Que ele falou, olha, eu não tenho mais como controlar com a medicação. É uma característica de epilepsia refratária, então eu queria indicar para vocês avaliarem cirurgia. E aí, nesse momento, assim, Gustavo falou, não aceito, assim, não aceito. Muito arriscado. Então foi a hora em que ele buscou essa nova profissão, assim, que ele, de fato, foi estudar e foi entrar. E o segundo ponto que eu destacaria de todos esses momentos que a gente viveu foi ter participado de todo o processo da diretoria executiva, né? E eu me recordo de 2 meses antes da decisão final, de eu ter sido chamada, e os acionistas me perguntarem, né? Assim, Paula, a gente sabe de toda a dificuldade do seu filho, né? De toda a situação. Então, a gente queria saber se você está no páreo, assim, se você topa esse desafio. A gente queria te dizer que nunca vai faltar dinheiro para cuidar do seu filho. Depois a gente pensa como você vai pagar isso, mas a gente quer saber se você está com a gente, assim. Se você vai dar a mão pra gente nesse desafio e vai encarar 2 anos, assim. Porque as jornadas sempre são de 2 anos, né? Então, se você vai
encarar esses 2 anos. Então, assim, que era minha primeira, eu tô no meu 5º ano, né? Mas foi uma fase, assim, muito desafiadora. Onde teve uma vez que o João Paulo ficou 5 dias na UTI, né? E naquela semana tinha uma reunião de conselho. E aí Gustavo e eu, a gente se revezava, eu ficava com ele durante o dia, eu ia para a empresa às 7 horas da manhã, eu ficava na empresa de 7 a 1, eu entrava no plantão da UTI de 1 às 9, dormia em casa para poder conseguir trabalhar. Eu me lembro muito essa agenda do conselho, que eu falei, não, eu quero ir. Mas, Paula, acho que você não vai dar conta, né? Assim, especialmente o meu gestor imediato ali, que eu falei, não, eu preciso responder pela empresa, né? A gente está trabalhando muito, eu não quero delegar isso, eu quero ir. E aí ele falou, então, já que você decidiu ir, assim, eu não acho que você deveria dizer que seu filho está na UTI. Eu falei, não vou dizer, então. Tem um termo muito bacana, assim, o Renan é um líder que eu tenho muito orgulho de trabalhar com ele, né? A gente trabalha junto há 21 anos. E ele é muito humano, né? Então, assim, ele falou, não deixa essa mochila ser mais pesada do que já é. Então, assim, se você decidiu que vai, então vai. Né? Mas você não precisa dizer tudo o que está acontecendo por trás. Se você decidiu, faz o seu melhor. E a gente arrebentou mesmo. A gente estava num mês super bacana, com desempenho super bacana. E eu fui lá, respondi todos os pontos. Porque, assim, quando eu falo que ou você é empreendedor, ou você delega a sua carreira para responder por um negócio. Então, como executiva, eu falo que todos os dias, quando eu entro na empresa, eu deixo tudo super arrumado. Porque se a empresa entender amanhã que não é a Paula, é uma outra pessoa, Paula, a gente queria que você cuidasse de outro desafio. Eles vão achar aquilo tudo redondinho, arrumado, pronto para outra pessoa sentar e assumir. Então, na hora que você está no conselho, poxa, é uma hora super única de você responder por tudo que você está fazendo, por você mostrar e eles perguntarem as coisas e você dizer sim, isso aqui a gente está cuidando assim. Você tem alguma contribuição em relação a isso? Paulo, a gente queria que você cuidasse disso também. Perfeito, pode deixar que eu vou cuidar. Né? E você registra e na próxima agenda você diz, aquilo ali já está caminhando, foi muito bom. Isso, ou não coube, eu tentei, mas eu achei que não fez sentido. A Paula tem razão. Então, eu acho que essa seriedade e essa credibilidade, sabe, dessa precisão, porque a empresa não é sua, né? Você tá com um crachá que alguém te delegou e fala, toma conta desse negócio, assim. Eu te dei a chave da empresa, né? Nas situações mais desafiadoras, Paulo, eu te dei a chave da empresa para administrar, sabe? Coloca ela, na época da pandemia, nossa. E assim, coloca ela do tamanho que você pode pagar, sabe? Diminui, reduz, a empresa está com você, e aí, né? E eu falava, tá bom, já entendi, pode deixar, eu vou apresentar em uma semana, eu apresento um plano para poder reduzir, para a gente poder caber, assim. Então, acho que essa questão da epilepsia tinha esse descontrole, sabe, Bia? Assim, de não ter nenhum domínio, assim. E eu acho que eu chamaria a atenção de 2 momentos, assim. Um, que eu tinha ido com o meu presidente para São Paulo, a gente tinha 2 agendas super importantes, super. E a gente foi na véspera, porque uma agenda era muito cedo e tal. E o João Paulo passou mal à noite. E Gustavo, precisou ir porque tem a convulsão, né? Se você tiver a terceira, você não tem alternativa. Você tem que ir para o hospital. E aí tinha tido a terceira, e aí tinha tido a quarta. E eu tinha passado um pouco a madrugada ligada com ele, com o Gustavo, querendo saber e muito angustiada com aquilo. E de manhã, no café da manhã, eu falei, olha... Eu falei, Renan, então, o João Paulo não tá legal, ele tá no hospital e tudo. Ele falou, você quer voltar? Eu falei, de jeito nenhum. Nós vamos fazer as 2 agendas que a gente veio fazer. É uma decisão que a gente tem, mas que dói, né? Que mas assim, mas eu não tenho... Então, repara, no primeiro momento em que surgiu de uma situação muito... Que eu não sabia nem que ele tinha epilepsia, né? Quando a primeira convulsão, eu não dei conta, assim. Então, eu falei, eu quero voltar, eu quero ver meu filho, quero entender como tá e tudo. Mas depois, se você diz assim, ok... De hoje em diante eu tenho esse desafio. E você tinha um suporte, que era o Gustavo. Que Sim. Meu filho não tá desamparado, né? Assim, né? as minhas irmãs, porque nesse dia mesmo, as minhas irmãs correram. Né? Tava a mamãe e a minha irmã. Tem hora que a gente é insubstituível. Tem hora que a gente é substituível. Não tem jeito, né? Assim. Isso me tem sua vida, a sua carreira é uma carreira corporativa. Você tem aí 2 décadas, fora as outras empresas, dedicado a uma empresa. E esse trabalho todo te trouxe muitos frutos, muitos
benefícios financeiros, você pode custear muita coisa legal para os seus filhos, inclusive essa questão de saúde. Ok, mas já te bateu o sentimento, assim, de tipo... Gente, eu tô doando aqui a minha vida, metade do meu dia para uma empresa, que amanhã ela pode virar e falar, então, obrigada, tá? Tchau. Ou tipo, gente, se eu morrer hoje, 5 dias o RH coloca alguém na minha cadeira. Já te bateu isso? Assim, porque diferente quando você constrói uma empresa própria, que você empreende. Você fala, isso aqui é meu, isso aqui eu vou deixar para um filho, isso aqui é minha casa. Estou construindo uma coisa que é minha. Já te bateu isso? O quanto que eu tô... Priscila, essa balança? Assim, não, esse sentimento não me passa, assim, eu acho que é um contrato de trabalho. Eu sempre tive isso muito claro, assim, até porque na minha carreira, eu fui muitos anos consultora, e as pessoas falavam assim, Paula, não te incomoda? Você não acha que é melhor, mais segurança, de ter carteira, tal? Eu falava assim, não, eu acho, e eu acredito nisso até hoje, tá? Eu acho que o valor do meu trabalho tá na energia que a gente entrega todo dia, é no valor que a gente entrega. E se amanhã ou depois a empresa disser, Paula, olha, a gente entendeu que não vai. Tudo bem, assim, eu também sei do valor do meu trabalho, do quanto eu poderia contribuir em outro segmento, em outro, né, em outro negócio, e que tudo uma bem. Troca eu justa. acho que é uma troca. Eu acho que sim. Eu acho que sempre foi claro. Ninguém nunca me prometeu nada diferente. E eu acho, Priscila, assim, que foi uma coisa que norteou muito a minha carreira, que é o meu marido tinha um negócio, né? Que ele, inclusive, concluiu aí um ciclo e partiu para uma segunda profissão aos 50 anos. Mas ele era empreendedor. Então, sempre me marcou de que não dava para postar todos os ovos na mesma cesta. Perfeito. Então, a gente, sem ser verbalizado isso, mas talvez uma coisa que eu sentia, era meio assim, tá bom, então você vai empreender e eu vou ter um equilíbrio de uma coisa mais estável. E assim, novamente, quando eu falei da importância de você trabalhar numa empresa, quando você resolve ou empreender, ou dedicar o seu trabalho a uma empresa, a uma família, né? Porque no caso do Grupo Águia Branca é uma família que está por trás e que você literalmente, assim, eu acho que você dedica a sua energia a esse trabalho. Eu acho que são os valores, sabe? Eu acho que eu tenho, todos os profissionais, né, os 17 mil profissionais do grupo, a gente trabalha num grupo que tem como principal valor o respeito. E eu acho que a gente conjuga esse verbo diariamente. Eu tenho muita tranquilidade de ser muito firme, né? Quando algo sai desse valor que é tão importante para nós e que é importante para mim, assim. Eu já trabalhei em empresas que não são respeitosas, né? Já trabalhei em empresas em que... E assim, sinceramente, eu tenho certeza que eu não quero mais estar em nenhum lugar assim. Então, assim, que eu quero ter paz para poder trabalhar. Agora, um sentimento que vira e mexe vem, assim, do grande desafio de equilibrar trabalho e família. Aí eu acho que tem um desafio, sim. Porque da vida não passar sem você ter vivido. Isso me acompanha, sabe? Assim, de falar, olha... eu quero ter um tempo para minha família, sim. Eu quero viver as coisas, sabe, de emoção. Então, assim, tem várias coisas que eu compro isso e que eu acho que a proporção que a vida vai passando, eu também vou me perguntando o que é muito importante para mim, para eu poder ter essa sensação de que eu estou trabalhando muito, mas conseguindo conjugar. Vou dar um exemplo, assim. A Mariana foi estudar lá fora, né? E no começo eu achava que ela ia voltar, né? Hoje ela constituiu a família dela, tá super feliz lá. Então, assim, eu prometi pra mim, né, que eu ia viver esses dias antes do casamento dela. E assim eu fez. Fechei, me organizei pra ir. Quanto Tô tempo indo. você ficou lá? Eu fui 10 dias antes, né? Meu marido até falou, Paula, vamos 7 dias. Eu falei, não negocio. Se você quiser ir depois, você vai depois. Mas assim, eu já tô me achando a pior mãe do mundo de estar distante da minha filha. Ela já escolheu o vestido? Não, você precisava mas ver. escolheu o vestido com você ali na troca, mais ou menos. Compartilhando com você. Porque a gente escolheu o vestido de noiva quando ela fez a prova final. Foi no FaceTime, no sábado. Mas eu nunca vou me esquecer. Eu tava numa agenda com todos os líderes lá na Base 27. Uma agenda de inovação. E a gente estava discutindo os indicadores estratégicos na sexta-tarde, uma agenda super aguerrida, cada um com apito, batia a meta.
apitava, assim, nós estávamos em 40 ali, e numa agenda que eu estava liderando, né? E a Mariana falou, mãe, eu acho que eu vou começar a olhar o vestido e tal. Tá bom, Mariana, a gente olha amanhã, combinado? Hoje à tarde eu tô na agenda com os líderes. Não vou conseguir te dar atenção e tal. Gente, na hora que eu assim, o líder apresentando, era o líder de tecnologia apresentando, que eu olho a Mariana de noiva, toda de branco, com um véu assim, pegando. Priscila, eu não consegui me controlar. Transbordei, assim. E foi muito curioso, porque o líder que tava... Eu tava de óculos, mas as lágrimas corriam. E aí o líder que estava apresentando, ele falou, gente, ele começou a falar um pouco mais devagar, mas ele falou assim, meu Deus, a Paula tá emocionada com o número que eu tô falando. Que poder de fala. E ele falou, nossa, e nem tá tão bom assim, eu tô achando que a Paula vai me chamar a atenção. Então, assim, sabe, eu acho que é uma realidade diferente, assim. Eu acho que paradoxo, né? Os filhos vêm para transformar tudo, né? Para dizer que você não tem certeza de nada, assim. Eu acho que você dá a vida a seus filhos, mas a gente não dá os nossos pensamentos, sabe? As nossas certezas, aquilo que a gente... E eu acho que é um barato, assim. Eu acho que é uma evolução para nós, como seres humanos, lidar com isso diferente. E eu prometi para mim que agora eu vou trabalhar lá nos Estados Unidos, numa agenda online, uma semana, a cada 4 meses. Assim. Eu vou ficar com a Mariana, vou abraçar minha filha. Eu sinto muita falta dela, assim. Então, eu acho que eu tô... Mas repara, eu acho que são estratégias que não são para sempre e que a gente, como ser humano, vou botar como ser humano, tá? Não somente como mulher. A gente olha pra gente e fala, e aí? Né? Vai viver essa vida como? Né? Vai priorizar o quê? Vai fazer como? O que você vai conseguir fazer? E aí, eu acho que a gente tem que ser feliz, sabe? De lutar por aquilo que é importante em cada ciclo, em cada momento, assim. Então, por isso é que eu acho que esse sentimento não me acompanha. Eu acho que cada momento a gente reflete sobre como tá da melhor maneira, assim. E você, né, como você é muito organizada, conseguir sair a cada 4 meses, né? Uma semana, é uma coisa que hoje em dia a gente com trabalho online é super possível, né? Sim. Vai te aquecer muito o coração. Vai mexer o coração. Na véspera, lá, na volta. Nossa, tudo de bom. E acho que a gente fica mais inteligente. E fica menos sofrido também, porque a cada despedida você sabe quando você vai voltar, né? Isso, acalma o coração. E lendo no seu Instagram, você relatou os dias de estar ali, as vésperas do casamento e tal. E é muito engraçado, eu consegui... A escrita, você tem que ter muito dom de escrita para passar o tom. E eu senti a cadência de palavras suas falando assim, eu acordei, eu passei roupa, eu tomei o café, eu fiz o tricô e eu quis participar disso. Deu para ver que você ali, você estava... Sim. Você conseguiu dar uma desligada sim. Pra curtir aquela véspera, aquele momento e tudo. E quando você chegou lá e ela falou que era te mostrar o vestido, e você... Gente... Ela falou, mãe, agora tá feito, porque você já abençoou meu vestido, né? Assim, você tá me vendo e você gostou, mãe? Então, assim, eu acho que é esse viver e assim, a escrita tem um papel enorme pra mim, assim. Eu acho que o transbordo me ajuda a elaborar. Normalmente, as escritas mais difíceis, quando eu tô mais perdida, assim, elas começam no A3, né? Conectando as coisas que estão na cabeça, assim, porque a gente não pensa organizado, né? Mas eu acho que quando a gente faz aquele registro, aquilo tem tanta força. Assim, eu falo que eu tenho inúmeros textos impublicáveis, né? Delícia. Que são daqueles dias em que você se organiza, mas que você gostaria de lembrar para sempre. E quando você faz um post como esse, te torna muito humana, né? Porque a gente pensa assim, nossa, essa mulher, né, diretora de uma grande empresa, uma CEO de uma grande empresa, né? Lidera muita gente, muitos homens. E aí você fala assim, eu acordei e fui passar roupa. Então, assim, como isso te torna humana e próxima até do... Aproxima a pessoa. Do motorista, né? Dos funcionários, da menina da limpeza. É lindo, assim. É lindo você
não viver num pedestal Sim, e estar sim. próximo, Sim. né, das pessoas com quem você trabalha, assim, Sim. com quem você convive. Sim. É Mostra muito que bonito. é importante para você, a simplicidade é importante Sim, para você, sim. né? Acho que é a essência. E assim, quantas vezes o meu time, né, os líderes que trabalham direto comigo, eles falam que quando eles leem meu texto, eles ouvem a minha voz. Sim. Então, assim, e eu gosto muito, a gente se comunica muito, eu gosto de escrever para eles. Né? Então, assim, tem muitas situações que a gente vive. No ano passado, a gente viveu em novembro o bloqueio das estradas pelos caminhoneiros. Né? Não sei se vocês vão lembrar, mas a gente Sim, viveu um claro. pesadelo por 72 horas, né? E aí, assim, foi um momento muito forte, assim, onde a gente estava quase em 60 pessoas distribuídas nas estradas, acompanhando os movimentos para tentar entender se o ônibus podia sair ou não, porque a gente não queria deixar os clientes presos e tal. E o dia que acabou, assim, foi um texto absurdo, assim, sabe? De alívio, de dizer assim, a gente conseguiu, sabe? Acabou. Vamos falar para esses 200 clientes que estão presos em Eunápolis, no hotel, há 3 dias, que acabou, que a gente vai levá-los com toda a segurança para o destino final. Vamos lá, gente. E aí, ó, vamos baixando, ó. E sabe, aquilo tem uma força absurda. Então, eu acho que essa mobilização de pessoas, eu acredito, assim, nessa liderança que é bonita, sabe? A liderança não é uma liderança de ser chefe, de assim, Dura, manda né? quem pode, obedece quem tem juízo. Até porque se você está falando uma empresa que atua em 7 estados brasileiros, se você acredita, se você tem a ilusão, né, de manda quem pode, obedece quem tem juízo, imagina quando você vira as costas, o que aquela pessoa vai falar? Perfeito. Sabe, o que ela vai fazer? Ela vai estar de verdade comprometida com você? Assim, eu sinceramente, não. Ela te teme ou ela te respeita? Não vai, assim. Então, eu acho que esse eco, que quando você se doa, é de verdade, que você não tem medo de se mostrar como você é, com os seus receios, com as suas fragilidades, né? Como uma situação dos caminhoneiros que a gente todo dia tinha agenda 3h40. Entrávamos umas 15 pessoas às 3h40, porque a gente tinha que decidir o que a gente ia fazer com os horários das 6 da manhã. Se a gente ia botar na tela ou não ia botar na tela. E o diretor comercial estava de férias, então eu estava à frente. Eu estava na frente da batalha, Nossa, que né? alegria. E todo mundo de hobby, né? Todo mundo com pijama e tal, entrando no Zoom. E falou, e aí, gente? Vamos lá. 3h40 da manhã? Da manhã. Tipo, eu tava despertador. Tá ruim pra você? Tá ruim pra você acordar às 6h30 pra chegar às 8? Não, 3h40, a gente entrava no Zoom e a gente dava voz para cada motorista instrutor que estava na estrada e falava, ó, aqui em Teixeira, continua fechado. Então, gente, ó, nada de esses horários esquece, não bota. Colatina. Então, a gente dava voz para quem estava na estrada e a gente decidiu o que a gente ia fazer com a malha da operação durante o dia. Isso é muito legal, porque a gente vê o seu cargo, a gente imagina o glamour. Aquela sala enorme de tábua corrida, você atrás daquela mesa gigante, falando assim, não é? Check, delibera. Não, você tá ali Não. com a espada na mão. Não. Não, e ninguém imagina. Nossa, ninguém imagina o tamanho da operação para você. Parece ser só assim, peguei um ônibus, botei ali, saiu todo mundo. Tira da né? malha. Não, Ninguém tira da malha imagina. não, 3h40. Não, assim, toda sexta-feira a gente tem 700 partidas, né? Quando a gente tá na véspera de feriado, a gente tem 1.100. Então, assim, em 24 horas, né, da sexta-feira. Então, é uma grande operação, né? Recentemente eu fui, eu gosto muito de fazer debate com os motoristas. Então, eu sento com os motoristas e a gente conversa durante 2 horas, né? Eu deixo o celular atrás, né? E eu vou ali falar de segurança. Porque não tem nada mais importante numa empresa de transporte do que segurança. Então, assim, e aí a última imersão que eu fiz, né? Eu fui para Rio, São Paulo, e a gente foi para madrugada. A gente chama de corredor de segurança. Quando a gente fica na madrugada. E tava um frio, assim. A gente dormiu de dia no hotel em Resende. Eles me deixaram lá. Eu falei, vou dormir a tarde toda para poder passar a madrugada com vocês, junto com os motoristas e tal. Foi muito bacana, né? Porque você tava ali na plataforma, chegando 15 ônibus, né? E o motorista falava assim, Paula, é você mesma? Né? Aí eu falei, sim. Ele falou assim, mas o que você tá fazendo aqui? Esse frio danado. Aí eu falei, eu vim falar de segurança com você. Nossa. Vim falar que a gente tá junto. Então, assim, sabe? Eu acho que não cuidado, existe... né? Muito importante. Não tem nada mais importante. E, assim, eu acho que esse eco da liderança humanizada, ela vem, né? Assim, durante a pandemia,
quando já foi o 2º ano de pandemia, né, eu tinha participado de uma missão do transporte para Dubai. Ah, eu lembro, né? você ficou presa. Uhum. E lá em Dubai, a gente era uma missão oficial do Brasil, eram 40 executivos, e a gente fazia o exame do Covid dia sim, dia não, né? Dia sim, dia não, porque a gente tinha muitas agendas oficiais e as pessoas só aceitavam receber o time se você estava negativo, né, com o Covid. E aí, durante a agenda, a metade se contaminou com o Covid, né? E a proporção que você era positivado, você ficava num quarto do hotel, totalmente isolado. E eu fui pega assim, eu positivei no último exame que era para voltar. É tão boa executiva que fala assim, não, eu só posso me contaminar no último dia, eu tenho uma agenda. Só que eu fiquei lá agarrada, assim, me fez muito mal aqueles 10 dias no silêncio absurdo, num quarto, numa janela que não abria. Nossa, assim, como aquele lugar mexeu comigo, assim, muito. Eu fiquei muito mal mesmo. E aí, assim, e o time viu, né, assim, a empresa não podia fazer nada, porque eu tava lá presa, eu só podia sair do país se eu tivesse negativo, eu tava tomando todo o coquetel de medicamentos, porque eu não piorei, graças a Deus. Mas assim, eu fiquei trancada. Você não conseguiu dar uma... Nada. Porque ó, eu que tenho um filho pequeno, quando você fala, fiquei presa 10 dias no hotel em Dubai, eu falo, pelo amor de Deus, eu quero. Deus, não me castiga, mas um covidinho em Dubai, de leve, assim, quase assintomático. Ai, 10 dias, eu ia dar uma maratonada. Mas aí a gente fala isso, no primeiro dia você maratona, no segundo você termina o livro, no terceiro você... Não deu. Foi muito difícil, embora, assim, né? De estar lá presa. E, assim, novamente, a questão da liderança, assim, acho que uma das cenas mais bonitas... Foi um dia em que o time inteiro rezou um Pai Nosso comigo. Ai, meu Deus. Aquilo teve uma força absurda. Eu acredito completamente. A gente no grupo e cada um rezou um pedacinho do Pai Nosso. E eles diziam que estavam comigo, assim, aquilo nunca mais vou me esquecer. Essa é a hora que eu faço uma piada pra não chorar, mas a piada não tá vindo. Ô, Paula, e você... Né, a gente tá falando carreira, maternidade, a gente vê tudo bem sucedido, a filha casou, o filho formou e tal... Mas só que você falou da questão da sua família, que é uma rede de apoio boa, do seu marido e a sua. Tem que ter uma rede de apoio, né? Não dá pra dar conta. Como é que você fazia em casa? Babá, funcionária, você tinha folguista, alguém dormia com você? Então, assim, quando você fala isso, parece que é tudo perfeitinho, né? Não é, gente, não é. Assim, eu acho que quando o meu marido sempre me ajudou demais. A gente forma uma boa dupla. Né? De dar conta das coisas, né? De marcar isso. E assim, eu acho que a vida também vai te levando, porque quando o João Paulo era muito pequeno, eu contratei uma moça que começou a trabalhar comigo e que ela tinha tido filho também na mesma idade do João Paulo. Ela tinha um casal na mesma idade do João Paulo e da Mariana. E ela foi minha babá, assim, ela era maravilhosa para os meus filhos. E ela faleceu com 27 anos. Meu Deus, ela faleceu trabalhando lá em casa, assim. Ela faleceu à noite, ela saiu, ela estava muito gripada. E ela, nunca vou me esquecer, eu e o Gustavo dormindo, ligaram às 5 horas da manhã e falaram, a Sandra faleceu. Como assim faleceu? Ela trabalhou ontem, saiu daqui 4 horas, e tal. E assim, aquilo mexeu com a gente, os filhos dela eram da mesma idade dos meus, né? Você se sentiu responsável? Ah, eu me senti, a gente se sentiu sempre, assim. E aí, a avó deles, a gente batizou os dois, nós somos padrinhos dos dois. O que houve com ela? Uma morte súbita? O que houve? Uma morte por coração, né? De coração. Mas a gente pesquisou muito na época, porque a gente ficou com muito receio dos nossos filhos pequenos. E assim, também estavam gripados e sei lá o que uma foi, coisa né? Rara, Então, foi bem... Mexeu muito com a gente e de sentir falta dela como aquele ser humano que estava ali, de mãos dadas, né, com a gente. Então, era parte, né? A gente acompanha até hoje, né, os filhos dela. A gente, acho que isso nos trouxe um laço muito grande. Então, nós somos padrinhos dos dois. Eu tive o maior orgulho do mundo que a filha dela se formou em psicologia agora. Tá morando em Portugal, a gente visitou agora. Ai, então, assim, eu acho que é uma história de uma babá, né, que faleceu de uma hora para outra, mas que Deus, sabe os anjos, né? Deus tinha criado um laço tão forte da gente com ela, que a gente também pôde fazer a diferença na vida daquelas 2 crianças, né? Que hoje
o Everton e Yasmin são extremamente especiais para nós e que a gente acompanha até hoje. Né, que a gente acompanha. Ela cuidou dos seus e você foi e você cuidou dos dela. Sem planejamento, assim. E eu acho que a rede de apoio, o que mais me desafiou sempre é ter um plano B, assim. Porque... Não ficar refém. Porque você não tinha como, né? Você tinha que trabalhar e se aquilo faltasse. Então, assim, acho que a gente sempre se organizou. Nada muito perfeito, né? Porque não existe perfeição. Pessoas envolvidas. Mas podendo ter aí um plano A e plano B. Eu sempre tive muita preocupação de conhecer outras pessoas que eventualmente poderiam trabalhar comigo. Então, quando eu tinha uma pessoa durante a semana, eu começava às vezes a ter alguém fazendo um dia extra num sábado, que eu tinha que ir para um aniversário, só para eu poder conhecer e ter um repertório um pouquinho maior para, se por acaso alguma coisa desse errada, eu poder... Exatamente. Então, mesmo que fosse uma emergência... Estratégias maternas, gente. É verdade. Porque a vida acontece, né? E a gente acaba tendo que lidar com isso. Ai, Paula. Obrigada, Paula. Foi muito legal, assim. Eu conhecia muitas histórias. Mas é muito importante dividir essas histórias com as pessoas... Porque é difícil, como você falou, são muitos momentos de superação. Mas a gente tem que ter força, fé, né? Traquejo. Pé na tábua aí, já que a gente tá falando. Pé na tábua e pé no freio. Pé na tábua e pé no freio. E é legal, Paula, você se despir, assim, do crachá, quando fala, né? Embora a gente veja que o crachá tá com ela o tempo inteiro, né? Ela vive a empresa. Que bom, né? A sua vida também, a gente... Então é legal as pessoas, assim, não, Homem é ótimo, mãe ótima. Você tá ali. A sua essência, a gente vê a sua essência. Essa coach que você teve foi maravilhosa. E acho que humaniza, né? Aham.